Galera do meu canal, muito obrigado aí pelos inscritos que vocês deixaram, os seus likes. Galera, inscreva-se aí no meu canal, deixe o seu like desde já e vamos que vamos estudar o nosso conteúdo. O conteúdo hoje é legal, é bacana, então deixe já o seu like. Quem é aluno de verdade já vai deixar o seu like aí, viu? Inscreva-se no meu canal. Meu canal agora é os alunos, beleza? Tá rocheira? E vamos lá. E aí, galera, desde já a gente vai começar o nosso estudo sobre o reino protista. A gente vai saber quem são essa galera, sua estrutura celular, por que eles são classificados como eucariontes, tá certo? Então vamos que vamos agora, galera. Aqui, ó, reino protista. Quem são os protistas? Ó, começa desde já aqui, ó, as algas verdes, vermelhas e pratas e os protozoários, tá certo? Ó, eles são classificados no grupo aí, ó, eles são duas classificações, são unicelulares e pluricelulares, tá certo? A gente vai estudar já o pluricelulares. Ó, unicelulares, explicando aí para quem não viu a minha aula anterior, mas unicelulares, eles são quando possui uma célula, tá certo? E o pluricelulares é quando ele possui mais de uma célula. Tá o cheiro? Tá legal? Entenderam aí, senhor? Entendeu aí, senhora? Ó, e os eucariontes, ele possui núcleo. É diferente das bactérias, certo? As bactérias, vocês perceberam na aula anterior que elas não possuem núcleo, ou seja, seu DNA está espalhado na citoplasma, tá certo? Eles são iguais como dos fungos, plantas, animais. Os protistas são iguais a esses camaradas aqui que eu acabei de citar. Ó, a sua estrutura eucariontes. Ó, tem a mitocôndria, as organelas, que participam da respiração, tá certo, galera? Então esses dois elementos aqui, esses dois órgãos ou partes da célula, faz parte aí da respiração deles, por isso são eucariontes. E a segunda parte, a cloroplastos e organelas, ocorre a fotossíntese, tá certo? Beleza? Tá o cheiro? Ó, as algas e os protozoários são bem diferentes dos dois, certo? Ó, esse aqui é o sinal de diferença, certo? Quem estuda matemática aí vai saber que esse é um sinal de diferença. Doutores, as algas, para quem assistiu a minha aula anterior, sabe que autotrófico significa seres que usam a energia do sol para poder se alimentar. Então, ó, as algas, ela participa desse esquema aí, certo? E os protozoários são heterotróficos, ou seja, eles não usam a luz solar para sua própria alimentação, ou seja, eles vão atrás da sua alimentação, pois são seres heterotróficos. Beleza? Tá, o cheiro? Essa é a primeira parte. Vamos agora para a nossa segunda parte. Como eu falei na primeira parte, que os seres autotróficos seriam as plantas, heterotróficos seriam os animais, porque o autotrófico ele se alimenta da luz solar, beleza? Da fotossíntese. E o animal, ele não pega a luz solar para transformar em fotossíntese, pelo contrário, ele vai atrás do seu alimento, tá certo? Então, os protozoários, eles são classificados também como seres animais flutuantes, tá certo? Beleza? Porque eles vivem dentro do mar, se alimentam e tal, são seres heterotróficos. A partir daí, a nossa dimensão agora é entender cada um deles, ou seja, a gente vai saber qual é a função de cada um, tá certo? Beleza? Tá o cheiro? Vamos lá. Ó, os seres protozoários, eles são unicelulares, ou seja, são protistas, tá certo? Eles só possuem uma célula, eles só tem uma célula, tá ok? A reprodução deles são assexuada, quando se divide em dois ou mais pedaços. Tá aqui, ó, fiz um exemplo aqui de um, ó. Aí ele se divide aqui, tá certo? Bonitinho e tal. Quando se dividiu, aí vem um pra cá, outro pra cá, ou então vem outro pra cá, outro, então tem vários outros. É quando se divide, tá certo? Tá o cheiro? A reprodução sexual, doutores, é quando ele produz gametas ou troca de material genético entre si. Aqui as gametas, eu fiz um exemplo, aí entra aqui no protista, aí ele se multiplica, tá certo? Tá, beleza? Entenderam essa primeira partezinha aqui, ó? Assexuado é quando se divide em dois, sexuado é quando solta gametas, ou então ele libera material genético para outro, tá certo? Outro indivíduo. E são unicelulares. Tudo bem até aí. A outra agora, a locomoção. Preste muita bem atenção nessa parte aqui. Ó, aneblas. É um dos seres, certo? Protistas, que são classificados como aneblas. Mas por quê? Ó, é massa de gelatina e se arrasta
vagarosamente. Ou seja, pense na amoeba. Pronto, a amoebazinha aqui bonitinha, ó. Deixa eu ver aqui. Parece um ovozinho frito, certo? Tá aqui e tal, as suas partezinhas principais, o núcleo e etc. Ele é dessa forma aqui, tá certo? Ele anda vagarosamente. Os pseudopods, ele ajuda a se alimentar. O que é isso, David? Vamos lá, vou fazer a nossa historinha aqui em quadrinhos. Galera, ele pega, certo? Ele se arrasta devagarzinho aqui, ó. E aqui é a sua alimentaçãozinha aqui, vou botar aqui mais à frente. Tá aqui uma alimentaçãozinha dele, tá certo? Aqui como é que ele vai ficar depois, tá certo, tal. Aí, ó, ele chegou até esse localzinho aqui. Tá certo? Se arrastando, doutores. Ele se arrastou, tá certo? Ó, ele tava aqui, aí passou pra cá. Você viu que ele ficou diferente? Porque é tipo uma gosminha, certo? E aí chegou bem que assim, ó. Chegou na sua alimentação. Aí ele fecha totalmente e começa a fechar aos poucos. Até chegar na alimentação e digerir ela toda, certo? Aí vai para as partes dele, para que ele precisa desenvolver mais e mais o seu desempenho. E isso aqui é chamado, muito importante, muita atenção nessa hora aqui, ó. Quando ele faz esse processo aqui de alimentação, é chamado de fagocitose, tá certo? Fagocitose é o nome desse processo que se dá nas amêibas, tá ok? Outra categoria é os protozoários ciliados. Ele possui cílios, tá ok? Então é mais ou menos assim, ó, eles, ó. Vou fazer redondinho aqui que é mais legal, certo? Pronto, ele possui cílios. Esses cílios aqui, galera, eles são como maneira de ele nadar sobre a água, como fosse remos, tá ok? Com o objetivo de locomover. E também esses cílios são importantes, que quando a água vem, os seus cílios pegam a alimentação e faz ele digerir a sua alimentação, tá certo? Tá, Cheira? Beleza? Depois aqui eu vou falar sobre os afragelados. Os afragelos. Quem se lembra das bactérias vai se lembrar que a bactéria é assim, ó. É a mais simples que eu fiz no primeiro vídeo. Isso aqui é um flagelo, tá certo? Os protozoários, ele também tem flagelo, certo? Vamos fazer mais ou menos um aqui, bonitinho. Aqui onde fica a boca, onde sai o resto da comida, etc e tal. Ele possui cílios, tá certo? Aí tem alguns flagelos. Os flagelos têm como missão de fazer se locomover também para ir atrás do seu alimento e fazer seu cotidianozinho lá, tá certo? E também tem os filamentos, que são também tipo flagelos, mas são mini flagelos que dá o nome de chicotes, tá ok, ó? Os chicotes são responsáveis para ele se locomover, tá ok, tá, Rocheira? E também tem os plasmódios, que eles não possuem nenhuma estrutura de locomoção, causam doenças no ser humano, que é uma das doenças aí que a gente vai estudar já já, sobre a malária, beleza? Entendeu aí? Vamos agora para nossa terceira parte. E aí, galera, de volta aqui, ó. Agora a gente vai estudar sobre as relações com outros, certo? Outros seres vivos. Qual a importância deles, tá certo? Vamos lá. Ó, alguns protozoários, eles vivem livremente nas águas, em terra úmida, em solo, em árvores e etc. Beleza? Aí eles comem bactérias ou até mesmo outros protistas, tá ok? Aí essa categoria é chamada de predador, mata e come o outro, como no caso aqui que a gente está falando sobre os protozoários. Ele matou a bactéria, tá certo? E isso é chamado de predadismo, tá ok? Entendeu até essa parte aí? Se você não entendeu, volta um pouquinho aí, ou então leia aqui que eu escrevi, tá certo? E também leia mais e pesquise mais, tá certo? Ó, outra coisa também importante aí para os protozoários. Existem protozoários que ajudam outros seres vivos, certo? Os dois lucram, tá ok? Lucram. Vou botar aqui bem que assim, ó. Lucram, tá ok? Com a sua associação. Eu peguei aqui o exemplo do cupim e os protozoários, que vivem no intestino do cupim. Ó, tem protozoários, esse protozoários ajuda, tá certo? A fazer digestão da celulose.
que no caso ele cria aí a glicose, tá ok? Esse processo aqui de ajudar o cupim a ser ajudado pelo protozoário, é chamado de mutualismo. É quando há dois seres diferentes, duas espécies diferentes, se associam ali, tá certo? Para se beneficiar um com o outro, tá ok? Entendeu essa parte aí? Repetindo de novo aqui, ó. O cupim, o protozoário, se juntaram aqui, ó. O cupim come madeira, chega no seu intestino, ele não faz o processo direitinho. O protozoário vai lá, o camarada ajuda ele a fazer a digestão, cria aí a glicose, a beneficia aí os dois, tá certo? Entendeu aí essa parte aí? Então esse nomezinho de se ajudar entre os dois aí é mutualismo, tá ok? A gente vai para nossa última parte da aula, tá certo? Falando sobre as doenças. Tem protozoários aí que causam doenças nos seres humanos, como no caso aí das parasitas protozoários. Um pouquinho tempo, agora, se você voltar ao vídeo, eu vou falar sobre mutualismo, não foi? Existe protozoário que ajuda um ao outro ser vivo, tá certo? Essa parte aí vocês entenderam, compreenderam aí normalmente. Agora eu vou falar sobre os protozoários que não ajudam outro ser vivo, mas sim prejudica ele, tá certo? Ó, a primeira doença que eu vou falar aqui, ó, é a doença da chaga, tá certo? É muito comum no Brasil, uma endemia aí que se dá no mundo, tá certo? É no mundo. Quando essa doença se alastra no mundo todo, se chama de endemia, tá ok? Tá, Rocheda? Ó, essa doença é causada por um protozoário flagelado, tá certo? Esse nomezinho aqui que vocês estão vendo, certo? Até aqui, inclusive, é o nome científico que se dá aos seres afragelados que causam essa doença, tá certo? Doutores, vou falar aqui sobre o transmissor. O transmissor dessa doença, tá certo? É conhecido como barbeiro. O barbeiro é ele que causa a doença, é um mosquito que causa doença nas pessoas. Ou seja, ele pica a face da gente, tá certo? E quando ele pica a face, ele deixa a fezes e deixa o buraquinho do furo, tá certo? Faz aqui mais ou menos aqui, ó. Aqui o mosquito, tá certo? Ele picou aqui, vai-se embora, certo? Deixou só a fezinha aqui, ó. E a gente vem com a nossa mão e coça, tá certo? Quando a gente coça, parece que a sua fezes entra aqui, tá certo? Parece não, ela entra aqui, tá certo? Quando ela entra, ela vai circulação pelo sangue, tá certo? Ela vai pelas correntes sanguíneas e vai chegar em vários locais, em vários órgãos, para afetar a doença chamada doença das chagas, certo? A primeira dela aqui, ó, ela chega no coração, chega no fígado, ela vai pelo tubo digestório, também prejudica, e também causa doença aí, prejudica também o nosso cérebro, tá ok? Entendeu aí os seus órgãos que são afetados, certo? Coração, fígado, tubo digestório e o cérebro. A segunda doença aqui é causada pelo plasmódio, ou então plasmódio. O transmissor também é o mosquito, tá certo? O mosquito, ele faz da mesma forma, ele pica a gente, tá certo? Mas que também vai nos animais e outros seres também. Aí pega a doença, a parasita do protozoário, que é chamado plasmódio. Picou a gente ali, ele transmite pela circulação sanguínea, tá certo? Chega aí ao fígado, que causa aí uma doença, tá certo, doutores? Doutores, terminamos essa aula, encerramos agora essa aula, certo? Deixe seu like, se inscreva-se aí no canal, deixe nos comentários se você compreendeu, fala a sua opinião aí, tá certo? Que até o próximo vídeo. Valeu, joinha, deixe seu like.